Bom, as manifestações de ontem, 2 de outubro, foram lindas, em vários aspectos. Para mim, em particular, o fato de encontrar tanta gente bacana, boas energias, com todo o cuidado sanitário, mas estar frente a frente com muita gente, olho no olho, sentir a vibração das pessoas, muitas delas, assim como eu, emocionadas. A gente precisava disso, né? Um beijo enorme para as pessoas que eu encontrei, que vieram falar comigo, para gente que a gente se viu de longe, para quem estava na mesma vibração, para quem não aguenta mais o que o país está vivendo. Enfim, abraço carinhoso para todo mundo. Mas vamos falar do ato em si. Muita gente, Paulista lotou, sem gente paga, muita gente avulsa, aquelas pessoas que não têm relação com partidos ou os movimentos sociais, simplesmente pegaram seu carro, ônibus, metrô, bicicleta e foram. Fundamentalmente para pedir comida no prato, mais vacina e fora Bolsonaro. Os sindicatos, os movimentos sociais, as lideranças políticas, artistas, professores, operários, crianças, jovens, mulheres. Aliás, a mulherada dando um show à parte. Cartazes super criativos, faixas, camisetas, gente do interior, da Baixada, dos outros estados. Estava lindo. Agora, achei muitas falas no palanque repetitivas. Mas antes de falar sobre isso, vou pedir licença aqui para fazer um destaque sobre uma parte que me toca. Povo da organização, vocês precisam preparar uma playlist para antes das falas, né? Cara, eu cheguei cedo e o caminhão principal ficou mais de 1 hora tocando música americana, música eletrônica. Num determinado momento parecia a parada gay. Nada contra a parada gay, pelo contrário. Mas não era o caso ontem, né? Se você fechasse os olhos num determinado momento, parecia uma manifestação da direita, uma balada. Eu sei que eu estou sendo chato, mas nós estamos falando de um ato político que passa, sim, pela trilha sonora. Não tenho nada contra a música eletrônica, mas a gente estava num ato político. Eu sei, às vezes ninguém pensa na playlist, o cara do som coloca lá o que ele acha melhor. Portanto, fica aqui a minha crítica e dica, né? Bom, moçada, nós temos os forrós do Gil, Alceu Valença, Zé Cabaleiro, Cazuza, Zeca Pagodinho, Chico César, Alcione, Bete Carvalho, Emicida, Mano Brown, Fernando Abreu, Jorge Benjor, Tim Maia. Não precisamos ficar tocando também só Vermelho, Vermelhô, Zé Geraldo, Chico, que é legal pra caramba. Né? Mas tem uma infinidade de músicas brasileiras, samba, samba rock, música preta, rock, pop nacional. Sinceramente, me incomodou ficar 1 hora ouvindo música americana. De verdade, não leva a mal não, chefia. Bom, ainda bem que depois também as bandas, né, tocaram sambas, uns forrós, mas produção, separa aí uma playlist pro esquenta, vai. Bom, vamos lá, os discursos repetitivos demais. Fora Bolsonaro genocida, fora Bolsonaro genocida. Ok, nós precisamos falar, mas também não pode ser só isso. E a política? Bom, com exceção do Freixo, do Haddad, do Boulos, da Manuela, que eu não ouvi o discurso dela, mas disseram que foi bom, e o da Grace, que foi bom, mas também não me empolgou, pelo menos para mim. Tirando esses aí que são grandes lideranças, e a gente pelo menos espera que os discursos sejam motivadores, né? E de fato foram, sim. Mas a grande maioria dos outros que falaram mais do mesmo. E cansa. Com exceção do Eduardo Moreira, que para mim fez o melhor discurso. Tanto é que foi o mais aplaudido, ovacionado. Citou Cazuza, disse que a nossa vitória seria pelos mortos, seria também pelas vítimas desse genocídio, do povo que sempre lutou por justiça, por Marielle, que a vitória seria do povo brasileiro, de Lula. Eu não achei que foi um discurso eleitoral, não. Lula merece sim ser citado, não numa perspectiva eleitoral agora, porque não é o momento, mas por tudo que fez pelo país e por tudo que passou, por toda a perseguição que ele sofreu. E o Eduardo Moreira foi gigante em citar o presidente Lula, nesse momento em que a prioridade
é criar uma frente ampla contra o Bolsonaro. Citar o presidente Lula sem ser panfletário é um ato de muita honestidade intelectual. Parabéns, Edu. Valeu. Bom, falando em frente ampla, por alguns discursos que eu ouvi ontem, parece que tem uma moçada aí que ainda não entendeu o caráter de uma frente ampla, né? Aliás, não queria nem deixar mulheres falando, é isso mesmo? Produção, né, precisa costurar melhor isso, né? Eu ouvi umas falas meio desconexas ontem. Bom, mas falando em frente ampla, o Ciro Gomes, hein? Bem, para falar do Ciro Gomes, eu vou usar para ilustrar a postura do Tico Santa Cruz. O Tico Santa Cruz deu uma tuitada ontem, cobrando uma posição pelas vaias e pelos xingamentos que o Ciro recebeu na Paulista ontem, cobrando do Lula. Tico, você queria o quê? O cara ataca a maior liderança política desse país, e assim no outro também. Aliás, nessa semana, o Ciro soltou uma fake news querendo associar o Lula a Prevent Senior. E vocês acham que o Ciro vai ser recebido como? Sabe que umas diferenças do Lula e do Ciro é essa, né? Lula não está indo nos atos justamente para não roubar a cena, para não virar uma manifestação pró-Lula, porque entende que o momento não é esse. O momento é de construção de uma frente ampla, sim, para a derrubada de Bolsonaro. Não existe algo mais importante do que isso. O resto é oportunismo. Mas olha só, vou falar igual os mineiros aqui, olha para você ver, Tico. Irmão, não entra nessa vibe do Ciro, não. Tu é um cara coerente, sempre esteve junto com a gente. Você tem consciência política, sempre se posicionou e pagou caro por isso. O Brasil inteiro te acompanha, inclusive eu. Mas, cara, nós, né, como você também fala, estamos entre a barbárie e a civilização. O momento não é de debate eleitoral. O Ciro insulta, desrespeita, agride diariamente, não só o Lula, mas todas as pessoas que o apoiam. Eu acho que o Ciro, ele tem que repensar essa coisa da frente ampla. Eu não esqueci a viagem dele para Paris, eu quero ele junto. Eu discordo, né, me sinto atingido pelas ofensas dele, mas acho que ele, assim como todos que se opõem a esse governo genocida, tem que estar junto. Mas passarinho que come pedra sabe o cu que tem, né, velho? Ele acha o quê? Que vai falar 15 minutos para um público majoritariamente que respeita o presidente Lula e não vai levar vaia? Paulinho da Força estava lá, falou 3 minutos, Marina Silva estava lá, falou também por aí. O Ciro, mesmo com uma postura reprovável em relação não só aos ataques ao Lula, mas antecipando o debate eleitoral, levando claquete nas manifestações, foi convidado e teve sua fala garantida. As vaias, ora, natural, pela postura dele é natural, sim. A política não permite vacilo, Tico. Não, né, entre a direita, ok, mas entre nós não tem vacilo. Tico, você sabe, o que nos move é a nossa crença, nossa firmeza ideológica. Ter um discurso, fazer um discurso que agride aquilo que a gente acredita, te destrói. Assim como destruiu a Marina Silva, que já chegou a ter 20 tralalá de intenções de voto, e nas últimas não passou de 5%. Assim como o Ciro. E não é revanchismo, não. É causa e efeito. O Ciro quer ser presidente. Ok. Agora precisa ter voto. Na democracia é assim. Nós, assim como em 2018, nós estamos numa guerra contra a barbárie, contra um candidato que quer destruir as instituições democráticas. Em 2018 a gente já sabia disso, pelo menos eu e você, né, Tico? A gente já sabia. E o Ciro também. Mas tudo bem, foi para Paris, assim mesmo. Agora, a gente tem de novo a mesma situação. E pior, com 600 mil mortes pela pandemia, o país destruído, terra arrasada. Vamos começar de novo. Os candidatos estão aí. Lula lidera as pesquisas, absolutamente na frente, disposto a conversar com todo mundo. O Ciro não quer, ok, legítimo, vai para o outro lado, ok, azar dele. Porque quando a gente fala, vem conversar, quer dizer o seguinte: vamos construir o nosso plano de governo juntos, vamos te ouvir, o que você tem de discordância, o que você tem de propostas. Mas não é essa a proposta ou a movimentação do Ciro. Tico,
Ele ataca, ofende, agride, é um suicida, parece um garoto mimado que quer ser presidente, mas não tem voto. E pior, ele toma um caminho que vai jogar toda a história dele no lixo. Cara, ontem eu vi uma postagem do time Ciro, uma foto dele na Paulista com o título Ciro fala para uma multidão na Paulista. Cara, no momento daquela foto ele estava levando uma vaia gigante. Portanto, é uma fake news. Os apoiadores dele vêm na minha rede e escrevem assim, Ciro 22. Só isso. Não tem uma proposta, só provocação. Ciro Gomes não tem voto. Pelo menos para ser presidente. Essa é a real. E eu, do fundo do meu coração, Tico, gostaria muito que ele, nesse momento, tivesse responsabilidade política. Até pela história que ele carrega, que eu respeito sim, mas me parece que ele já desistiu dessa ideia. O vacilo que ele deu em 2018 está custando caro para ele. Ele devia ter calculado isso, mas ele não calculou. E pior, não teve a envergadura, a estatura moral para corrigir, ou pelo menos tentar corrigir o grande vacilo que ele deu em 2018. E eu sinto muito por isso, cara, mas é a real. Eu espero que ele não carregue para o hall de traidores do povo brasileiro pessoas como você, que eu admiro, Tico. Não só pela música que nos une também, mas principalmente pelas convicções políticas, que em geral a gente tem mais convergências do que discordâncias. Não se sinta ofendido, Tico, e nem vocês, ciristas. Estaremos aqui de braços abertos a todos e todas que queiram lutar contra esse governo nazi-fascista, mas com respeito e coerência e muita lealdade e responsabilidade política. Bom domingo, dia 15 de novembro, vai ser lindo, mas está longe. Por isso, todas as manhãs, eu estou no Café Cabuloso do programa Avesso. Vocês todos aí, todas estão convidados e convidadas pelo YouTube, canal Dom Ernesto Oficial, segunda a sexta, a partir das 7h30 da manhã. Valeu!